Graças a Deus, estamos aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. A coisa mais linda que eu acho é quando eu estou na presença do Pai. Aleluia. Já peço aos meus queridos que vão ouvirem esse vídeo para se inscreverem, aqueles que ainda não são inscritos, dá um joinha, ativa o sininho, envia uma mensagem. Aleluia. E também já convido para a live que apresento segunda, quarta e sábado para o Senhor Jesus às 20 horas e 30 minutos. Venha participar conosco, juntos adorar a Deus. É um culto que oferecemos ao Senhor Jesus. Segunda, quarta e sábado. E hoje eu faço também o YouTube, também oferecendo a Jesus as mensagens enviadas para todos que vão ouvir, para saber que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele nunca nos deixou só. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos ler em Lucas 24, começando do 13. Eis que no mesmo dia ia dois discípulos para uma aldeia que se distanciava de Jerusalém 60 estádios. Aleluia. Glória a Deus. E acontecer, cujo o nome era Emaús, e ia falando entre si de todos os que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando e entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas? Que caminham trocando entre vós, e por que estáis triste? Aleluia. Jesus mesmo apareceu para eles, meus irmãos. Eles iam muito tristes, contando tudo o que aconteceu com o Salvador Jesus Cristo. Eles iam para a sua aldeia, mas eles iam por aquele caminho, era 60 estádios de Jerusalém até naquela aldeia, era como 11 quilômetros, eles iam andando, triste, sem saber o que respondia para aquele povo maldoso que mataram o Salvador. Eles iam conversando, os dois trocando palavras, aleluia, e o mesmo Jesus que começou a andar junto com eles, mas eles pareciam, meus irmãos, que estavam com seus olhos fechados, aleluia, graças a Deus. E nós vemos que eles disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estás triste? Jesus perguntou para eles. Andaramachuri, andalacanta. Mas eles não conheceram nem a voz de Jesus, irmãos. Aqueles discípulos não conheceram. Aleluia. Responderam um que o nome era Cleopas. Disse: és tu, peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles pensaram que Jesus era um viajante, um forasteiro, que não entendia nada que aconteceu em Jerusalém. Mas eles estavam tão tristes,
parece que ficaram cegos, parece que ficaram surdos, que a voz do Senhor Jesus não mudou, era a mesma. Aleluia! E ele lhe perguntou quais. Eles disseram, a que dizes respeito Jesus o Nazareno, que foi varão perfeito, poderoso em obras, palavra, diante de Deus e do povo. Eles começaram a explicar para Jesus o que havia acontecido com Jesus. Aleluia! E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação à morte de cruz. Olha, irmão, que tristeza entregar o Senhor Jesus à morte de cruz. Morreu ali como um malfeitor. Que coisa impressionante para aqueles irmãos. Eles estavam muito tristes e ele fez tudo por nós, meus queridos, para nos tirar da perdição, do caminho torto, do caminho errado. Ele nos tirou, nos abençoou, nos protegeu, nos deu vitória. Aleluia! Eles pensaram que Jesus era um viajante. Daramachurianda. E nós esperávamos que fosse ele, que fosse redimisse Israel. Mas aquele sobre tudo isso, já hoje o terceiro dia que as coisas acontecem. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Aleluia, não acharam o corpo de Jesus. Aleluia, disseram que também tinha visto uma visão de anjo que dizia que ele vive. Irmãos, os homens não acreditaram que as mulheres falaram. Foi muita incredulidade que depois Jesus chamou aqueles discípulos a atenção por causa daquela incredulidade. Porque ele já havia ressuscitado, ele já havia falado, já havia explicado. Mesmo assim, eles não estavam acreditando que ele havia ressuscitado. Aleluia! E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, eles não viram. E ele disse, nécio, tarde de coração para crer tudo que o profeta dissera. Aleluia, os profetas já havia falado também que Jesus, tudo que ia acontecer com o Senhor Jesus. Nós vemos que logo no começo Maria pensou que Jesus fosse um jardineiro e ela foi perguntar para ele, onde está o corpo do meu mestre? Mostra para mim. Mas quando ele falou Maria, ela conheceu a sua voz. Nós vemos, irmãos, como as mulheres são mais autênticas, são mais... Vê que aqueles dois discípulos não conheceram a voz de Jesus, mas Maria conheceu. Bastou ele falar Maria, somente assim ela conheceu Jesus. Aleluia! Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ele precisava passar por tudo para voltar para a sua glória, para nos deixar libertos, nos purificar. Ele salvou um ladrão na cruz do Calvário, ao seu lado direito. Ariandala machuriandala canta. E ali, irmãos, começaram por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E chegou à aldeia, para onde eles iam.
Era a casa deles. Quando Jesus ia passando, ele disse: fica conosco, Senhor. Já se faz tarde, o dia se declina. E Jesus entrou. Quando eles colocaram o pão na mesa para eles comerem, que Jesus abençoou, foi nesse momento que eles reconheceram que era o Senhor Jesus. Isso é que é importante, irmãos. Jesus estava juntinho deles e eles não estavam sabendo. Quantas vezes Jesus está querendo falar com você, está junto de você, e você não está percebendo a presença dele. Você está distraído com outras coisas, preocupado com isso, com aquilo, e não se importa que o Mestre está te chamando. Venha a mim, todos que estás cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Ele chama, ele fala, ele tem nos guardado, nos abençoado. Nós vemos que Estevão também viu a glória do Senhor. Ele viu, faleceu logo, mas viu antes. Foi Deus confortou ele com aquela visão maravilhosa. Nós vemos que Paulo também ele viu a glória do Senhor, viu a luz, aquela luz que resplandeceu, e ele ficou caído, né? E cego. Ele ficou cego porque o resplendor foi muito forte, mas ele se tornou, era um perseguidor e se tornou um grande missionário. Andaraiá, Sodalamachuri, canta. O nosso Jesus é o nosso médico, é o nosso advogado, é o dono da nossa vida, meus irmãos. Ele é quem nos protege, nos dá vida e vida com abundância. Continuamos, irmãos, servir a Ele com alegria, porque só nele encontramos a vida eterna que está em Jesus. Não podemos nos conformar em ter Jesus apenas lá no culto. Você vai no culto, eu senti a presença de Jesus. Eu senti, você tem que sentir em todos os momentos de sua casa, em todos os momentos da sua vida. Muitas vezes por isso que você não recebe bênção, porque você pensa que Jesus só está lá na igreja. Jesus está conosco, nós somos igreja do Senhor Jesus. A igreja lá é as paredes, quatro paredes, e lá nós vamos reunir para adorar Ele. Mas Ele está conosco todos os dias, Ele prometeu todos os dias da nossa vida. Aleluia! Pois onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, aí Ele está. Que Deus abençoe a todos nós, que nós é de sabermos que Jesus está conosco todos os momentos da nossa vida. Eu sou igreja. Você é a igreja e Jesus está em nós, o Espírito de Deus habita em nós. Por isso que nós somos felizes. Vamos guardar esta palavra em nosso coração, sentir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossa casa, em todos os lugares que nós estivermos, que Ele está conosco. Deus abençoe a sua família, abençoa seus filhos, abençoa as pessoas idosas, abençoa as pessoas que estiverem enfermos, as pessoas que estiverem internadas, passando por luta. Prova que Deus é de fazer milagre, fazer coisas grandes, porque Ele é Deus e Jesus é seu Filho, a quem Ele deu autoridade no céu e na terra para nos proteger, nos dar vitória, nos dar vida. E que Deus abençoe os jovens, que Deus abençoe os adolescentes, as crianças, todas as pessoas que estão carentes do Senhor, que Jesus é de entrar com providência e dar vitória em nome de Jesus.